bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Estamos felizes por contar com você para mais um estudo do livro mais importante do mundo, a Bíblia. Você já percebeu que Jesus nos mostra qual abordagem deve ser dada aos seus ensinamentos? Ouça esta parábola de Jesus registrada no capítulo 5 de Lucas, em que ele nos ensina o que devemos e o que não devemos fazer quando estudamos os seus ensinamentos. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha. Aí o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro novo. E ninguém, depois de beber vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Há muitas palavras de Jesus referentes ao modo como seus ensinamentos devem ser abordados, e a parábola do semeador é um exemplo clássico. Nessa parábola, Jesus nos fala como devemos responder a sua palavra e também como isso é importante. O modo como respondemos à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus determinará como aproveitaremos seu ensino. O que esse texto sobre o remendo, um dos meus favoritos, tem para nos ensinar, hein? Jesus diz que quando você quer remendar uma roupa velha, não deve usar um pano novo. Qualquer costureira vai explicar que se você fizer isso, o pano novo vai puxar o pano velho e aí o buraco será ainda maior. O que Jesus está dizendo é que o seu ensinamento pode rasgar o ensino da religião estabelecida. A religião estabelecida fazia outra abordagem das Escrituras, e como vimos no estudo do Sermão da Montanha, Jesus mostrou que não podia coexistir com ela. Jesus estava ensinando que não dava para pôr um remendo em cima dos velhos ensinos da religião estabelecida. Junto com esse ensinamento, Jesus faz também uma ilustração de como eram as pessoas que o ouviam pela primeira vez. Aquelas pessoas sabiam que não se pode pegar um vinho novo, não fermentado, e colocá-lo numa vasilha de couro velho. Naquele tempo eles colocavam o vinho em sacos de couro de cabra e todos sabiam sobre o que Jesus estava falando. Se você pegasse um vinho novo, não fermentado, e o colocasse num saco de couro velho, quando eles pendurassem aquele saco na parede, como costumavam fazer, o vinho fermentaria e se expandiria dentro do saco. Isso faria pressão dentro do saco de couro de cabra, que se fosse inflexível e frágil, não suportaria a pressão e se romperia. Jesus lembrou que o vinho novo, não fermentado, deveria ser posto num saco de couro novo. E quando o vinho se expandisse e aumentasse a pressão, o saco aguentaria a pressão e os dois seriam preservados, o vinho e o saco. Anos atrás fiz parte de um grupo de pastores que se reuniu com a equipe de profissionais de uma clínica psiquiátrica. Os profissionais queriam que os pastores indicassem pacientes para a clínica que estavam abrindo. Mas logo que a clínica abriu, houve uma avalanche de pacientes e a clínica não precisou mais de nenhuma indicação. Entretanto, nós, os pastores, havíamos combinado de nos reunir semanalmente com a equipe da clínica durante um ano. E assim nos reuníamos semanalmente para analisar os diferentes problemas e decidirmos qual seria a abordagem que cada grupo daria a cada problema apresentado. Haviam 6 ou 8 pastores, um psiquiatra, vários psicólogos e assistentes sociais. Lembro-me que às vezes as discussões entre os pastores e o resto do grupo eram bem acirradas. Uma noite, depois de uma longa e tensa reunião, resolvemos sair para jantar. Quando nos sentamos à mesa, um dos psicólogos, que parecia ter passado a tarde toda com raiva de mim, desabafou. Vocês, pastores, deixam as pessoas doentes. Eu respondi, ah, é? Por quê? Ele respondeu, sabem por quê? Essas pessoas que nos procuram não são pagãs, são pessoas que vão à igreja e que ouvem seus sermões. No domingo elas se sentam nos bancos da igreja e dizem sim para tudo que vocês falam. Mas de segunda a sábado, elas não vivem aquilo que vocês dizem que elas deveriam viver. Vocês dizem que elas devem amar o próximo, amar o inimigo e vai por aí. Dentro da igreja, enquanto vocês falam tudo isso, elas concordam e dizem amém. Mas durante a semana fazem tudo diferente. Na verdade, elas não creem em nada do que vocês falam. Na verdade, vocês, pastores, criam conflitos nas mentes das pessoas. Esses conflitos vão aumentando, até que um dia arrebentam. Perguntei se ele estava tentando me dizer
o que estava acontecendo em nossas igrejas, o que Jesus disse nesse texto sobre o vinho não fermentado e da bolsa de couro. Aí eu lhe expliquei a parábola. Olha, Jesus disse mais ou menos assim: antes de vocês se decidirem pela minha palavra, saibam que minha palavra é como o vinho novo e que vai criar certa pressão em suas vidas. Se vocês não aguentarem a pressão que meus ensinamentos provocam em vocês, podem acabar explodindo. Será que é isso que você está tentando me explicar? E ele perguntou: isso que você falou está na Bíblia? Abri minha Bíblia e mostrei o texto a ele. Ele leu os versículos e quase não acreditou e disse: é exatamente isso que estou tentando dizer a você. Você explica isso para as pessoas na igreja? Disse a ele que eu procuro deixar isso muito bem claro. E quero deixar bem claro também para vocês que estão estudando a Bíblia no encontro com a palavra. Não quero deixar você doente, nem me sentir culpado de qualquer acusação que algum psicólogo possa fazer de que falo dos ensinos de Jesus que fazem você se sentir impressionados. Jesus alertou com essa parábola que vocês podem acabar explodindo. Semelhantemente à parábola do semeador, a aplicação que tiramos é: preste atenção em como você recebe a palavra. Decida-se por permitir sofrer essa pressão que a palavra provoca em você. Em outras palavras, decida-se por obedecer a palavra, por aplicar a palavra em sua vida e não ficar tentando se enganar a respeito dos ensinamentos das Escrituras. É isso que Jesus está dizendo. Gosto dessa última frase de Jesus. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Outro texto em que Jesus fala sobre como abordar o seu ensinamento está no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Ele fez a seguinte pergunta: a que posso, pois, comparar os homens desta geração? E ele mesmo respondeu: são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Crianças gostam de brincar, fantasiar, gritar. Imagine crianças no mercado, como os daquela época, brincando de faz de conta. Num dia brincam que estão num velório e choram, no outro faz de conta de casamento e elas pulam de felicidade. Os negociantes do mercado não se envolvem nessas brincadeiras de crianças. Vocês entenderam o que Jesus está dizendo nesse texto de Lucas 7, dos versículos 28 a 35? Jesus estava falando sobre o seu ensinamento e o de João Batista. Eu e João Batista não viemos jogar nenhum jogo. Pois veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Jesus está sugerindo que ele veio ao mundo com uma postura, a de desfrutar a vida. João Batista foi mais sério e disseram que ele era do demônio e que Jesus era comilão e beberrão. Mas perceba que essas pessoas diziam isto como crianças que brincavam nas praças. Jesus estava dizendo que nem ele nem João Batista iriam jogar este jogo. Eles queriam que João Batista ficasse festivo, mas ele veio ao mundo para cumprir o que Deus lhe ordenou. Jesus se apresentou alegre, e eles queriam que Jesus brincasse de velório, e fosse triste e sério. Jesus estava dizendo que não iria entrar neste jogo deles. Você percebe como essa palavra de Jesus foi dura? Existe um livro intitulado As Palavras Duras de Jesus. Muitas das palavras de Jesus foram realmente duras. Vimos isso nos diálogos que Jesus travou com os líderes religiosos, e esta comparação que Jesus faz deles com crianças que gritam nas praças é um exemplo. O capítulo 7 de Lucas traz mais uma parábola de Jesus contada em um jantar, do qual ele participou com um fariseu chamado Simão. Esse fariseu convidou Jesus apenas para o encostar contra a parede. Era para isso que os fariseus procuravam Jesus. Esses encontros geralmente acabavam em diálogos ríspidos. Ouça o que aconteceu nesse jantar. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher é esta, uma pecadora.
Jesus sabia o que Simão estava pensando e disse: Simão, vou contar uma história de um homem a quem 2 pessoas se deviam dinheiro. Uma devia 5.000 reais e a outra 500 reais. Vamos falar assim. Ele perdoou as 2 dívidas. Na sua opinião, qual dos 2 devedores amou mais aquele homem? O fariseu respondeu: Acho que é aquele que devia mais. Então Jesus lhe disse: Você está absolutamente certo. Jesus então fez outra pergunta: O que você vê quando olha para essa mulher? Quando eu cheguei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas essa mulher ungiu os meus pés com óleo perfumado. A aplicação que tiramos dessa parábola e a maneira como Jesus lida com essa mulher na sua parábola são a seguinte: os muitos pecados dela foram perdoados porque ela me amou muito. Aqueles que acham que foram pouco perdoados, amam pouco. E aqueles que, sob sua própria perspectiva, foram muito perdoados, amam muito. Jesus se dirigiu à mulher e disse: Seus pecados estão perdoados. Ela não foi salva porque amou muito. Ela amou muito porque foi salva. Aparentemente, ela já tinha se encontrado com Jesus e sua vida tinha sido transformada. Ela já tinha nascido de novo. Foi por isso que ela procurou Jesus naquela atitude de adoração e amor. O que Jesus estava dizendo naquele jantar era: Simão, se tem algum pecado aqui hoje, não é essa mulher. O verdadeiro pecador é um fariseu chamado Simão. Jesus era muito requisitado. Você nunca se perguntou como ele definia as prioridades? Quem deveria ser atendido primeiro? Esse incidente do capítulo 8 de Lucas nos mostra sua absoluta imparcialidade e algo sobre suas prioridades também. Havia um homem muito importante, líder da sinagoga, chamado Jairo. Sua filhinha de 12 anos estava muito doente, ele foi procurar Jesus pedindo que intercedesse por sua filha. Enquanto Jesus caminhava com Jairo para a casa dele, uma multidão o seguia e no meio dela havia uma mulher com uma doença que a fazia sangrar continuamente. Lemos no livro de Levítico que uma mulher, naquelas condições, era proibida de tocar qualquer pessoa. Ela praticamente ficava excluída da sociedade. Mas aquela mulher cria que sua única esperança era tocar Jesus. Por isso, enquanto Jesus caminhava com aquele homem importante, ela conseguiu chegar até ele e tocá-lo. Quando isso acontece, Jesus para e pergunta: Quem tocou em mim? Os apóstolos disseram: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus se referia a algo mais profundo e insiste: Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. E agora, você acha que ele realmente não sabia quem tinha lhe tocado? Claro que ele sabia. Ele queria que a mulher tivesse a fé para confessar que deliberadamente o tinha tocado, porque cria que assim seria curada. Ela finalmente aproximou-se e, tremendo, confessou que o tinha tocado. Jesus curou a mulher e lhe disse: Filha, a tua fé te curou, vá em paz. Depois disso ele se voltou para Jairo ao mesmo momento em que chegava um recado de que a menina já tinha morrido e ninguém mais precisava importunar o mestre. Mas Jesus diz a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Eles seguiram para a casa do homem e lá estava a menina morta. Mas Jesus levantou a menina dos mortos. Esse é mais um dos grandes milagres de Jesus relatados no Evangelho. Essa é uma história muito comovente porque nos mostra a imparcialidade de Jesus e também algo sobre suas prioridades. Porque ele curou primeiro a mulher e deixou a filha do homem morrer. Se você parar um minuto para pensar, quem tinha mais urgência? O Evangelho de Lucas é repleto de histórias como esta da mulher que teve fé para crer que se apenas tocasse em Jesus seria curada. No final do capítulo 10 de Lucas lemos uma das minhas passagens preferidas. Os últimos versículos desse capítulo falam de 2 mulheres a quem Jesus amou muito. Elas eram irmãs e chamavam-se Marta e Maria. Leremos mais sobre elas no Evangelho de João. Como Lucas apresenta a perspectiva mais humana da vinda de Cristo, ele relata o conflito entre essas 2 irmãs. Jesus foi visitá-las em Betânia, nos arredores de Jerusalém, para descansar um pouco.
Este texto descreve o que provavelmente foi o primeiro encontro de Jesus com estas duas irmãs. Cada uma delas respondeu de maneira diferente à visita de Jesus. Marta pensou o seguinte: Jesus está vindo almoçar na minha casa. Tudo tem de estar em ordem, os talheres, toalha de mesa, tudo perfeito. Ela se preocupava com essas coisas. Sua irmã Maria era diferente. Ela pensou: Emanuel, Deus conosco. A palavra viva de Deus tornou-se carne e está vivendo entre nós. E está vindo para a minha casa, quero me sentar aos seus pés e ouvir sua palavra. Maria ficou na sala de estar aos pés de Jesus, ouvindo suas palavras, aproveitando o estudo da Bíblia. Marta ficou na cozinha preparando o que comer. Tem uma coisa: Marta não era tímida. Marta veio lá da cozinha, interrompeu o estudo bíblico e começou blá blá blá. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, por favor, mestre. Você já se viu numa situação como essa, no meio de duas mulheres? É de se espantar que o Senhor tenha sido tão incisivo nessa situação. Ele não tentou sair pela tangente, nem deixou que elas resolvessem o problema sozinhas. Ele tomou partido de Maria. Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Jesus foi a favor de Maria e não de Marta. Essas duas mulheres tornaram-se símbolos de algo muito importante na vida da igreja hoje. Temos esses dois tipos de pessoas na igreja: as Martas e as Marias. As Marias se preocupam com as coisas do céu e as Martas têm a mente voltada para as coisas da terra. No livro de Atos percebemos que quando a igreja estava crescendo, as Martas e Marias precisavam umas das outras. No capítulo 6 lemos que os apóstolos estavam sobrecarregados com muitas atividades administrativas e por isso tomaram uma decisão muito importante. Eles fizeram uma reunião e elegeram algumas pessoas para servirem, que hoje são chamadas de diáconos em algumas igrejas. Os apóstolos, que eram as Marias, ou seja, os pastores, disseram às Martas: Vocês, por favor, cuidem da administração da igreja e nós vamos nos dedicar exclusivamente à oração e à ministração da palavra. Em outras palavras, eles disseram: Agora vocês serão Martas e nós vamos ser Marias, cada uma com sua função. Nós ainda temos esses dois tipos de pessoas na igreja. Temos as Marias, essencialmente dedicadas às atividades pastorais. Estas são as pessoas que frequentemente recebem as visões de Deus, que as implantam na igreja, pregam sobre elas até que se concretizem. Mas também precisamos das Martas, porque é necessário que haja organização e administração. Geralmente, quando as pessoas Martas aparecem em cena, organizam, estudam o caso, delegam tarefas, supervisionam e até agonizam com os atropelos da obra. Resumindo, elas administram. As Marias precisam respeitar as Martas e vice-versa, porque os dois tipos de pessoas são muito importantes. Não é uma questão de um ou outro, mas sim de ter os dois tipos dentro da igreja. Esses dois padrões de dons espirituais são muito importantes. Às vezes as Marias são do tipo deixa rolar e as Martas do tipo gente que faz. O corpo de Cristo precisa desses dois tipos de pessoas. Quando um tipo Maria tem um ministério pastoral e precisa de um tipo Marta, o tipo Maria tem de admitir que Deus deu o dom da administração e organização ao tipo Marta. Se não fosse pelas Martas, as Marias não teriam o que comer. Por outro lado, as Martas precisam reconhecer o fato de que se não fosse pelas Marias, não haveria nada para organizar nem administrar. As Martas não seriam necessárias se não fossem as Marias. Ao mesmo tempo, as Marias usufruem certa tranquilidade, porque as Martas pegam no pesado. Eu gostaria de acrescentar uma pergunta ao nosso estudo. Será que a Maria deveria ter ajudado Marta com o serviço de casa? Eu acho que Jesus respondeu: Não, senhora, a Maria não tem nada a ver com o serviço da cozinha. Ela não tem que desistir dos dons pastorais ou espirituais que Deus lhe deu. Será que a Marta deveria sair da cozinha e participar do estudo bíblico? Acho que a resposta é outra vez não. De acordo com Jesus, os dois tipos de dons são necessários. Há uma parábola no capítulo 18 de Lucas que enfatiza a oração persistente. É muito importante que compreendamos esse ensinamento das Escrituras, porque ele foi enfatizado no ministério de Jesus. Em Lucas capítulo 11, Jesus deu uma lição importante para os apóstolos que foram procurá-lo depois dele passar muito tempo em oração.
Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Os apóstolos não estavam querendo saber sobre os mecanismos da oração. Eles queriam saber o que motivava Jesus a passar tanto tempo orando e orar tanto. Eles sabiam que havia algo sobre oração que ainda faltava aprender. Por que Jesus orava tanto? Em resposta à pergunta dos apóstolos, Jesus respondeu: Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: Não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Naquele tempo a família se acomodava num mesmo cômodo e depois que todos estivessem deitados era difícil atravessar toda a sala para atender a um chamado na porta. Quando um levantava, acabava perturbando toda a família. As ilustrações que Jesus usava eram do dia a dia, daqueles que ouviam seus ensinamentos. Por isso eles sabiam o que significava levantar no meio da noite e também compreendiam se alguém dizia, não posso mais me levantar, todos nós já estamos deitados. O que Jesus disse com essa parábola foi mais ou menos o seguinte: pode ser que esse amigo não se levante só por ser seu amigo, mas se você continuar batendo, batendo e batendo, igual a um bebê que chora até ser atendido, ele vai acabar se levantando. Isso se chama importunação. Encontramos esse conceito várias vezes nos ensinos de Jesus. Pedir, pedir, buscar, buscar, bater, bater. Devemos perseverar na oração. É essa a ideia ilustrada nesta parábola. No capítulo 17 de Lucas, do versículo 7 ao 10, encontramos uma parábola que diz: Vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está dizendo que se você é firme e constante e serve a Deus, talvez por 50 anos, não deve agir como se isso fosse algo anormal. Na verdade, é muito normal, e é o que se espera que aconteça. Por isso você deve dizer, sou apenas um servo inútil, fiz apenas a minha obrigação. Para nós deveria ser normal servir ao Senhor e perseverar em servi-lo sempre. Bom, eu tenho que encerrar o programa agora. Estou feliz que você tenha participado conosco e visto algumas aplicações práticas do ensino de Jesus. Você tem orado por alguma coisa em especial? Deus o manda perseverar. Continue pedindo, pedindo, buscando, buscando, batendo, batendo. Permaneça aos pés do Senhor Jesus. Ele sempre vai atender. Ele sempre vai atender. Nos encontramos no próximo programa. Até lá.